A gente ouve muito falar sobre usar dados para melhorar as coisas, não é? Mas como é que isso funciona na prática, dentro do governo? A resposta, muitas vezes, não começa com uma tecnologia super avançada, mas sim com uma história real, com um problema urgente que precisa de solução. E a nossa história de hoje começa em São Paulo, onde as equipas de assistência social enfrentavam um desafio enorme, mas estavam, na prática, a lutar no escuro. O desafio era o combate ao trabalho infantil. Mas aqui é que estava o nó da questão. As informações que eles tinham não eram só imprecisas, eram, na verdade, fundamentalmente defeituosas. O sistema que existia simplesmente não permitia um registro adequado dos casos, o que tornava quase impossível agir de forma eficaz. Antes da mudança, imaginem só a cena. Era um verdadeiro caos. A recolha de dados sobre as abordagens sociais feitas às crianças era um processo mensal, todo manual, que demorava uma eternidade. E o resultado? Bom, as informações chegavam tarde demais e, pior, não eram confiáveis para tomar decisões críticas. Pois é, perante esta crise de dados, era óbvio que era preciso uma transformação, era preciso trazer um pouco de luz para o meio daquela confusão toda. Ok, então, o que é que eles fizeram? A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, a SMDAS, implementou uma ferramenta de Business Intelligence. Pensem nisto como uma tecnologia que pega naquelas listas enormes de dados e as transforma em algo visual, que se entende na hora, como mapas e gráficos. Eles criaram os painéis de controle para centralizar e visualizar toda a informação da rede. E o novo processo mudou completamente o jogo. Primeiro, melhoraram a forma de fazer os registros para garantir que os dados eram mais limpos e fiáveis. Depois, toda essa informação passou a ir para um painel centralizado, permitindo que os analistas consultassem e filtrassem os dados em tempo real. Ficou tudo muito, mas muito mais eficiente. E é aqui que se vê o poder da clareza. O novo sistema não só organizou os dados, como revelou falhas críticas que ninguém via. O painel mostrou, por exemplo, que não havia nenhum registro de trabalho infantil num distrito onde o censo indicava uma alta incidência. De repente, não estavam apenas a gerir dados, estavam a descobrir os seus próprios pontos cegos. O caso de São Paulo é impressionante, não é? Mas não foi um passe de mágica. Foi baseado em princípios que qualquer entidade pública pode usar. Então a pergunta que fica é: qual é esse roteiro? Vamos então mergulhar na estrutura que está por trás de uma formulação de políticas eficaz e realmente baseada em dados. Primeiro, temos o chamado ciclo de políticas públicas. É uma forma de pensar na ação do governo como um processo contínuo. Identifica-se um problema, formulam-se soluções, implementam-se e, o que é crucial, avaliam-se os resultados para aprender e melhorar. E dentro deste ciclo, a teoria da mudança é uma peça-chave. É a lógica interna de uma política. Responde à pergunta: como é que exatamente esperamos que isto funcione? Ela liga os recursos e as ações aos resultados desejados, criando um mapa claro do porquê de se estar a fazer o que se está a fazer. Com a estrutura teórica definida, precisamos das ferramentas certas para medir o progresso. Afinal, como é que sabemos se estamos no caminho certo? É aqui que entram os indicadores. Em vez de nos afogarmos em dados brutos, os indicadores funcionam como um sinalizador, um resumo que nos ajuda a focar naquilo que realmente importa. A melhor forma de pensar nisto é com uma analogia. Um indicador é como um termómetro. Ele não nos diz porquê que alguém tem febre, mas mede a temperatura, confirmando que há um problema e mostrando a sua gravidade. É uma ferramenta de diagnóstico, não é a cura. Esta citação capta um desafio fundamental. Muitas vezes, os governos já têm os dados de que precisam. Estão lá, enterrados em registros diários, em sistemas antigos. O trabalho não é criar dados do zero, mas sim desenterrar e dar vida a essas informações valiosas. E por fim, como é que se avalia? Existem dois tipos principais. A avaliação formativa é como o cozinheiro a provar a sopa enquanto a faz, para ajustar os temperos e melhorar o processo. Já a avaliação sumativa é o convidado a provar a sopa no final, para julgar o resultado. Ambas são essenciais, uma para ir melhorando, a outra para julgar o sucesso. Juntando tudo isto, o que é que aprendemos? Qual é o caminho a seguir para qualquer governo que queira usar os dados para servir melhor os seus cidadãos? Portanto, o roteiro é claro. Não se trata apenas de recolher mais dados, mas sim de usar os dados certos de forma inteligente. Começa-se com um problema bem definido, usa-se uma lógica clara para guiar as ações, mede-se o que importa e, acima de tudo, transforma-se a governação num ciclo constante de aprendizagem e melhoria. E isto deixa-nos com uma pergunta final.
O caso de São Paulo mostrou que a clareza pode transformar a forma como combatemos um problema. Então, a questão que fica é: quantos outros desafios complexos poderíamos finalmente resolver se tivéssemos apenas as ferramentas para os ver de forma clara?